E aí, gente, beleza? Pessoal, estou gravando esse vídeo aqui para explicar melhor a vocês a questão da tarefa final, beleza? Eu já vi que alguns enviaram, tá? Mas é importante que faça isso aqui porque essa é a última, né? Não tem mais chance depois de enviar depois ou me dar outra chance, não dá, essa é a última tarefa. Inclusive eu deixei até segunda-feira de 2 horas, beleza? Até segunda de 2 horas vocês podem enviar, eu adiei. Tá até meia-noite, no caso 0 horas de segunda. Então o que é que eu quero? Primeiro eu quero que vocês coletem na internet valores de imóveis, tá? Tem vários sites aí que vocês podem coletar. A fonte do site vocês vão ter que informar para cada imóvel que você coletar, tá? A gente estudou alguns, né? Então, mas você pode pegar na internet imóveis, claro, de João Pessoa ou Cabedelo, né? Pode ser na Grande João Pessoa também. Mas vocês têm que coletar o que dos imóveis? Vocês vão ver o tipo do imóvel, né? Se é apartamento, se é casa, se é flat, se é terreno, se é sala, tá? Você vai ter que informar, tudo que eu coloquei lá no mudo, né? Mas aí tô reforçando aqui. A quantidade de metro quadrado, o número de quartos. Se tiver alguma informação que eu não passei, colete também se achar importante. O número de quartos, quantas são suítes, metro quadrado, o bairro, tem que ter o bairro, importantíssimo. Se você for fazer de João Pessoa de Cabedelo misturado, coloca a cidade. Ou se você quiser considerar Intermares como um bairro, fica à vontade, saiu de menos, por exemplo, né? Ou Camboinha como um bairro de João Pessoa também. Enfim, não necessariamente colocar a cidade, que a gente sabe, né? Que Intermares é Cabedelo e Camboinha também Cabedelo, enfim. O máximo de atributos, a gente chama isso de atributos, de características que um imóvel pode ter, tá? O valor, claro, óbvio, certo? E o que você achar interessante. E de onde, né? Por exemplo, você pegou de um site lá da internet, você precisa botar o link, não, do imóvel, tá? Mas você precisa botar qual foi o site. Site tal, por exemplo. Tá? OLX. Aí escreve lá, OLX. Não é obrigado todos sejam de lá, não. Se você quiser pegar, por exemplo, outro site, um site de imóveis, que aí, por lá, tem aquele Mostra Imóveis, também, não falei disso, mas você achou na internet, não sei nem se existe ainda, vai lá, pega, coleta, o que eu quero é que você coleta essas informações estruturadas no Excel. Tiago, eu não tenho a ferramenta instalada, qualquer planilha eletrônica. Professor, eu não tenho, meu computador quebrou, faz no papel. Agora no papel você vai ter que ter mais cuidado, bem organizadinho, né? Faz as linhas lá, se quiser vai na papelaria, compra já aquelas planilhas que já é dividida as linhas, fica mais fácil para vocês. Quando enviar para mim, não vai tirar uma foto qualquer assim e manda para mim não. Lembre que isso é a tarefa final, se você tiver nota baixa, você pode não alcançar a nota que você precisa. Então assim, feito isso aí é o principal, isso aí é uma parte da atividade, tá? Isso aí é o principal, digamos que aí é um quesito da atividade. Vocês vão utilizar as funções do Excel para fazer o que eu vou pedir. Por exemplo, está lá no Moodle, mas eu vou pedir. Média dos valores. Eu quero que você calcule a média dos valores de todos os imóveis que você calculou. No mínimo, gente, 30 imóveis. No mínimo. Ah, professor, fiz 50. Massa! Você vai ter uma bonificação por isso. E o máximo? Tá, não tem máximo não. O máximo você quiser fazer. Quanto mais, melhor para você. Mas no mínimo 30. Então você fez uma média lá de 30 imóveis de preço, de valores. Calculou a média. Eu quero agora o quê? Eu quero agora a média de valor por bairro. Então você vai calcular. Eu não quero que, pelo amor de Deus, não faça uma conta na calculadora, nem coloque o resultado direto lá não. Eu quero a fórmula em um canto bonitinho da planilha. Média de valores dos imóveis. Tá lá, o máximo que você puder formatar, pinta de negrito, faz diferente para sua planilha ficar bonitinha. Se for no papel, bota um marca-texto. Agora o que eu quero é a fórmula. No lugar lá, se for uma planilha eletrônica, eu vou abrir a planilha e vou ver. Mas se for no papel, eu não boto o resultado. Coloque lá, igual, fulano, fórmula tal, abre parênteses, tudo bonitinho. E aí eu vou verificar aquela fórmula se está correta. Aí a média geral, a média por apartamento, desculpa, por bairro. A quantidade de imóvel geral, você vai chegar lá e botar um 30 não. Você fez 30, vai lá aí, pelo amor de Deus, eu não tô precisa nem dizer isso. Você vai botar a fórmula
Como é que eu faço para contar essa quantidade de linhas que tem valores aqui? Que fórmula eu utilizo? Vai lá nas aulas, em vídeo, tá lá no YouTube, tem fórmula explicando. Para fazer esse trabalho final, basta vocês estudarem o Excel. Vocês não precisam... E aquelas aulas lá, é só o Excel, só precisa do Excel. As aulas de pesquisa na internet, e vocês sabem fazer, e as aulas em geral de pegar informações, ensinar na internet, vocês sabem fazer, ou daqueles aplicativos que a gente estudou, são mais simples. Mas o que vocês precisam assistir, se precisarem assistir as aulas do YouTube, aula de Excel, seja de outro professor, de quem for, vocês precisam saber Excel nessa tarefa final, tá? A tarefa final é basicamente Excel. Então, aí vocês vão lá ver qual é a fórmula que você vai usar. Aí usou a fórmula, contei a quantidade geral, contei a quantidade por bairro. Você vai escrever lá, Cabo Branco, quantidade no Cabo Branco. Você não vai contar quantos tem e colocar o valor não, pelo amor de Deus. Você vai botar a fórmula que você utiliza para contar a quantidade no Cabo Branco. Aí eu peguei e eu quero mais o quê? Eu quero, como está lá, né? O percentual. O percentual de casa, como é que eu calculo o percentual? Vou ver quantas casas tem e vou calcular o percentual? Não. Você vai fazer a formulazinha para se calcular um percentual. Né? Como é que eu sei que é 10%? 10% é 10 dividido por 100, por isso que é 10%. Né? Então, como é que eu faço o percentual se eu tenho 15 imóveis que é do tipo casa, como é que, e eu olhei 30 imóveis, como é que eu sei que aquilo ali é 50%? De cabeça a gente diz 50%, mas por que 50%? Né? Então você vai calcular a fórmula ali. E aí, essa inclusive é a questão mais difícil, tá? Porque você vai ter que calcular uma fórmula que vai fazer a quantidade, você vai calcular a quantidade, por exemplo, de casas, percentual de casas. Você vai calcular a quantidade de casas e dividir lá pelo, né? Vou quase dizendo a resposta aqui. Enfim, feito isso aí você também tem o quê? Tá? Eu estou dizendo aqui, gente, mas está escrito no Moodle lá, né? Você tem também... você tem um percentual, você tem para dizer também a quantidade, para dizer se o imóvel... Sim, outra é importante. Se o imóvel é acima de um valor definido pelo cliente. Qual é a sua ideia? A ideia, gente, é que isso aí seja seu no futuro, digamos, né? Isso foi um exemplo. Mas seja os imóveis que você tem à venda, um exemplo. Ou imóveis que você sabe que existe à venda. Não é só, é um cadastro seu de imóvel. Digamos assim, você pode usar o Excel para isso, tá? Você tem um sistema desenvolvido, não. Você pode ter o Excel. Se você for craque no Excel, vocês podem fazer isso. Inclusive, no semestre que vem eu vou oferecer, né? Oferecer um curso de Excel, tá, gente? Básico, intermediário, pelo IF, é um curso gratuito online, mas a gente vai ter umas 2 aulas por semana e vai ter várias atividades online. E aí a gente vai além do que vocês aprenderem aí nesse curso, tá? Se quem tiver interesse, a partir de fevereiro do ano que vem. Com um certificado de 80 horas, tá? Provavelmente. Então, vocês vão ter que fazer isso lá no Excel, tá? Essa fórmula, sim. Aí você, voltando, né, o assunto, você tem lá a sua lista de imóveis. Chega um cliente e diz, olha, fulano, eu quero um imóvel de até 200 mil reais, um exemplo. Esse é o meu limite. O cara geralmente tem esse limite, todo mundo tem esse limite. Aí eu tenho esse limite de 200 mil. Então, você vai botar lá na sua planilha, digamos que você tivesse 500 imóveis. Você vai pegar lá na sua planilha quantos imóveis eu tenho até 200 mil. Né? Então, você tem como fazer esse cálculo, mas não é nem isso que eu quero. Eu só quero que você defina se o limite do imóvel é ou não pelo cliente. Por exemplo, olhou o valor do imóvel. Esse valor de limite aí é você que define, tá? O seu cliente que define, no caso você mesmo pode dizer. Eu sugeri lá 300 mil, mas você pode estar qualquer valor. Então, o que eu estou interessado é na fórmula que você vai usar. Se, por exemplo, a fórmula do que eu quero para o primeiro imóvel lá, se aquele valor daquele imóvel, digamos, é 500 mil o valor daquele imóvel, está dentro do limite, então como é que eu faço a fórmula para saber uma resposta? É sim ou não a resposta? Né? Se o valor tiver abaixo ou igual ao limite que o cliente definiu, sim, está abaixo, então é um imóvel que pode ser interessante ao cliente. Se não, não. Então eu já descarto aquela ali, porque eu sei que não vai. Eu não quero que você vá olhando um por um. Eu sei que é possível. 10, 30 imóveis, mas tu tiver mil linhas lá no Excel, como é que tu vai olhar um por um? Não, você vai jogar uma fórmula, né? Copiar e colar essa fórmula em todos os todas as linhas, né? Ou usar o arrastamento, né? Como a gente aprendeu, aquela função de arrastar. Você faz a fórmula só para o primeiro.
Mas chato você arrasta e o Excel calcula, né? Então, você vai verificar isso. E aí, se for, né? Se for, vai aparecer lá um sim ou não. Beleza? Essa também é uma das questões mais, essas duas últimas que mais vai puxar de vocês. Né? E duas simples, que é a quantidade, que é o valor máximo, né? Qual o imóvel mais caro? Você não vai olhar lá e botar não, mais uma vez. É uma fórmula que faz isso. Qual o imóvel mais barato? Também é uma fórmula que faz isso. Então, baseado nesses critérios é que eu vou dar a nota. Como isso é um trabalho subjetivo, isso é uma prova final, que não tem mais saída, né? Eu tenho que ser objetivo, assim como eu estou sendo. Eu poderia, por exemplo, ter feito um questionário, como fiz em outra turma. Mas para vocês, para o curso de vocês, eu preferi não fazer um questionário. O questionário é bem objetivo, acertou, errou. E a nota é aquela ali, né? Para vocês é até melhor fazendo desse jeito, mas foi diretamente relacionado ao curso de vocês. Então, tá lá o material, né? Tá lá o trabalho para vocês entregarem. Eu vi que alguns entregaram. Mas se quiserem entregar de novo, tá aí no final de semana, até segunda, 2 horas. Não me peça para entregar de 2 e 1. É até 2 horas. De 2 horas, eu vou estar esperando dar 2 horas para começar a corrigir. Segunda-feira. Beleza? E colocar as notas. Tranquilo, gente? Então, galera, boa sorte aí. Espero que todo mundo seja aprovado, que faça esse trabalho bem feito. Se fizer esse trabalho bem feito, eu tenho certeza que você vai ser aprovado, por mais que você precise de uma nota alta para passar, tá? Mas se você fizer bem feito, não fizer muito no padrão que já fez anterior, vai dar tudo certo. Tranquilo? Valeu, gente. Um abraço. Bom final de semana para vocês. Tudo de bom, né? E quem quiser aí, como eu falei, fazer o curso de Excel no próximo ano, entre em contato comigo. Um abraço.